Boa noite, eu sou a Vânia, para quem não me conhece. Nós vamos hoje fazer mais uma vez o nosso Evangelho no Lar Virtual. Hoje conversando sobre um tema que é bastante atual, sobre superiores e inferiores. E como diz o próprio tema, o próprio título, ele vai tratar de muitas coisas que estão um pouco engasgadas na nossa garganta na atualidade. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, porque é o momento em que nós nos sintonizamos com o Pai Maior, com Jesus, com os nossos mentores espirituais, esses espíritos que têm muita vontade de que nós evoluamos, que nós amadureçamos e nos ajudam todas as vezes que nós permitimos, que nos inspiram todas as vezes que nós conseguimos fazer um canal de conexão, uma conexão com eles, uma ponte, um canal que permita que eles se comuniquem conosco e nós percebamos de forma intuitiva os seus conselhos. Então vamos fazer a nossa prece, desde já desejando uma boa noite para todos, que o seu dia tenha sido feliz, que a sua noite seja feliz, e para quem assistir posteriormente em outro momento do dia, que seu dia seja maravilhoso também. Vamos então fazer a nossa prece, pedindo ao Pai Maior o seu amor e a sua compreensão benditas para as nossas falhas, pedindo que Jesus também nos compreenda, que os nossos mentores nos aceitem como somos, mas que nenhum, nem o pai, nem o irmão e nem os amigos espirituais nos abandonem, para que nós possamos amadurecer, evoluir e crescer, com todo o apoio, com todo o auxílio que eles nos dão, e sobretudo com todo o conhecimento que já há na Terra e que nós podemos usufruir. Que Deus permita que nesta noite, unidos num só pensamento, num só ideal de amadurecimento, e eu estou repetindo esta palavra porque é isso que nos falta, que nós possamos compreender coisas importantes nesta noite com este estudo e possamos vibrar por todos aqueles que hoje estão em posição na matéria de superioridade, no poder, no dinheiro ou em outras frentes, mas também pelos inferiores, no poder, na condição financeira e em outras frentes. Que nós todos possamos nos unir então num pensamento de crescimento espiritual, para que Deus e Jesus, através dos nossos mentores, nos mostrem o bom caminho. Obrigado, Senhor, que nos permita conversar nessa noite com a sua proteção. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Deixa eu só silenciar o meu computador, porque eu deixei ele vai ficar apitando. Pronto. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais 15 dias se passaram, estamos aqui novamente com o nosso livrinho maravilhoso, que tem nos ajudado muito, o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos falando no capítulo Sede Perfeitos, item 9, vamos falar então sobre superiores e inferiores. Vou ler, depois eu vou comentar, se houverem dúvidas posteriormente pode deixar aí que farei o possível para responder, tá? E vamos trabalhar, porque isso aqui também é trabalho. Gente, começando então com o texto Os Superiores e os Inferiores do Evangelho segundo o Espiritismo. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável.
A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus perguntará àquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizestes da autoridade? Que males evitastes? Que progresso proporcionastes? Se te dei subordinados, não foi para que os fizestes escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio de Deus. O superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, em outra vida, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre estes as exercia a autoridade. Até aqui o texto fala de quem manda, de quem tem poder, de quem tem autoridade. E agora começa o outro lado. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm. Porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento.
Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Bom, imagino que vocês perceberam com a leitura do que nós estamos falando. Nós estamos falando de dois lados da existência humana no mundo material. Nós estamos falando daqueles que têm poder, que têm autoridade, que têm dinheiro, que têm algum tipo de ascendência sobre os demais, e estamos falando daqueles que são inferiores no mundo material, no mundo aqui da Terra, da encarnação, onde o seu poder não é tão grande, onde o seu valor financeiro, o que ele recebe, o que ele oferece para o mundo, o que ele tem, não é tanto, mas cada um tem as suas obrigações a cumprir. Vamos pontuar rapidamente a respeito dos que têm poder, das autoridades. Nós estamos passando por momentos muito difíceis no mundo inteiro, não são exclusivos do Brasil, mas o Brasil tem alguns problemas peculiares que parecem ser mais intensos do que no resto do mundo. Nós estamos falando da corrupção e não estamos falando da corrupção só lá em Brasília, porque existe corrupção em todos os níveis da sociedade. O mais inferior na escala material aqui no nosso mundo tem ainda graus de corrupção, assim como o poderoso, né? Todo manda-chuva, etc. A questão é que aquele que tem poder, que tem autoridade sobre os outros, ele não recebeu isso porque ele é bonitinho, ele não recebeu isso porque ele é preferido do Papai do Céu, ele recebeu porque ele tem uma missão a cumprir ou uma prova a cumprir e ele aceitou aquele encargo para fazer algo de bom para aqueles que eles representam, para aqueles que estão sob sua responsabilidade. E aquele que não faz isso, não cumpre o seu papel, ele não simplesmente sai ileso, gente. Hoje, a grande parte da revolta que a gente vê nas mídias sociais, nas redes sociais, na televisão, nos programas de rádio, no jornalismo escrito, a grande revolta que existe é pela incapacidade que nós sentimos de modificar as coisas e achamos que todo mundo vai sair impune. Não é verdade. Ninguém sai impune. Se nós passarmos adiante, nós lembramos que no texto fala que em algum momento aquele que hoje é subordinado já mandou em alguém, já teve autoridade sobre alguém e hoje ele está na posição contrária, inversa. Assim como o poderoso de hoje estará na posição inversa num outro momento. Então ninguém sai impune. Claro, de repente a pessoa desencarna rica, famosa, sem ninguém descobrir os seus podres ou prová-los e achamos, né, a população, a sociedade diz assim, nossa, esse se deu bem. Mas não é verdade. Nós espíritas, e é por isso, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse texto especificamente falando aos espíritas, ele mostra muito bem que nós temos conhecimento do que acontece. Nós conhecemos a lei de causa e efeito. Nós sabemos que a nossa responsabilidade nos será cobrada, que a nossa consciência, falando em nome do próprio Pai Maior, nos perguntará o que fizemos do poder que nós recebemos ou da responsabilidade do encargo que nós recebemos. Todas as nossas atividades são assim. A nossa consciência cobrará cada uma das
coisas que fizemos. Ou vocês acham que eu falo aqui, por exemplo, para vocês e não me será cobrado se eu falei correto, se eu falei aquilo que eu tenho convicção de que é certo, se eu me preparei para fazer isso? E a mesma coisa acontece com vocês. Vocês fizeram a comida com amor para sua família? Vocês trabalharam com responsabilidade no seu emprego? Vocês fizeram, procuraram dialogar, perdoar, amar o seu próximo, mais próximo, de verdade? Tudo isso nós seremos questionados e muito mais. As coisas menores da vida da gente serão cobradas. Então não existe nenhuma pessoa, nenhuma que escapará das suas responsabilidades. E isso nos consola. Primeiro, porque se estamos nos papéis, né, várias pessoas, de subordinados, de inferiores no sentido material, falando materialmente, se estamos nessa posição, ainda assim nós temos coisas a fazer e responsabilidades a cumprir e não somos vítimas. Temos que parar com essa ideia de vitimização. Ó, pobres de nós, brasileiros, que estamos sendo roubados, coagidos, torturados, abandonados, sofrendo por falta de isso, daquilo e daquele outro. Quanto tempo nós aceitamos isso porque nos era conveniente? Quanto tempo nós calamos porque era cômodo? Quanto tempo nós aceitamos porque nós estávamos do outro lado, nesta ou noutra vida? Muito tempo as coisas estão acontecendo e nós deixamos. Então nós temos agora que ter responsabilidade de arcar com as consequências sem comodismo. Ah, então tá, é consequência, eu vou aceitar, então vamos deixar tudo como está. Não, nós temos que aceitar as consequências, procurando transformar a situação para melhor. E aquele que hoje está num grau de poder sobre nós, seja o nosso chefe, seja o síndico do nosso prédio, seja o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão mais velho, seja aquele policial que nos parou para dar uma multa na esquina de casa porque estacionamos errado, seja o governante, seja o vereador, o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o ministro do Supremo ou o presidente, este tem que arcar com as consequências, terão que arcar com as consequências dos seus atos. A gente vai falar o quê? Xingar, como muita gente está fazendo? Desejar que morra, como muita gente deseja? Falar que a gente espera que aconteça o mal com eles para que eles arquem com as consequências? Não, gente. Nós somos espíritas e somos cristãos. Nós vamos rezar por eles. Rezar para que despertem em tempo de salvar a própria pele, não para escapar, mas para se recuperarem espiritualmente, moralmente, para salvar a nossa pele, para que a gente pare de sofrer as consequências dos desmandos deles e para que toda a sociedade evolua. Quando a gente ajuda essa sociedade amargurada, deprimida, vingativa, rancorosa, com todos esses sentimentos ruins que nós estamos vendo, como se a gente dissesse assim, eu estou indignado, eu tenho que mostrar indignação, eu vou mostrar gritando para o mundo que eu me indignei. Gente, não é assim que transforma o mundo. É claro, a gente tem que se indignar, sim. A gente tem que dizer, eu não quero mais isso, me basta. Mas não pode esquecer do nosso papel, porque se estamos hoje na posição de inferiores, como diz o texto, nós estamos aqui porque nós também temos uma missão, nós também temos uma provação, nós também temos uma expiação e nós também temos que cumprir com a nossa parte, porque se a gente não fizer, nos será cobrado. Eu peço, por favor, a vocês, encarecidamente eu peço, não só releiam esse texto, mas pensem nas suas atitudes. Pensem naquilo que vocês estão transmitindo para o mundo. Ninguém ajuda o mundo passando boato para frente, repassando mentira. Ninguém ajuda o mundo fazendo críticas duras, mas duras não porque elas são incisivas, mas críticas duras no sentido da agressividade. Ninguém ajuda o mundo fazendo um trabalho
que só deprime, desestimula, tira a fé do próximo. A gente precisa acordar amanhã de manhã, se não desencarnarmos, e precisa ter ânimo para trabalhar, para trazer comida de dentro de casa. A gente tem que ter ânimo para sorrir para o nosso filho e dizer assim, cresce que vale a pena. A gente precisa ter ânimo para saber dizer para Deus, através dos nossos atos, Senhor, no passado eu errei, mas eu não quero mais errar e eu preciso da tua ajuda para continuar lutando. E mais, preciso da tua ajuda para ajudar o meu próximo que está mais frágil do que eu. Não sejam coniventes com a amargura que nós estamos vivendo, porque tem muito espírito bom encarnado, tem muito espírito trabalhador aqui, desencarnado, nos ajudando a defender a evolução desse planeta. O tempo da Terra já chegou, o meu já chegou, o de vocês já chegou. Só falta a humanidade seguir o mesmo ritmo. Nós não temos que ter bandeiras diferentes. Nós não temos que ter times diferentes, nós não temos que ter lados diferentes, nós temos que ter opiniões diferentes para chegar no mesmo lugar. E o mesmo lugar é um país e um mundo melhor. Eu peço, por favor, sejam responsáveis com o que dizem, sejam responsáveis com o que pensam, sejam responsáveis com o que escrevem. Nunca repassem nenhuma frase de vocês ou dos outros sem pensar 10 vezes. Não existe a história de dizer conta até 10 para falar. Conta até 10 para falar, para escrever, para repassar. Ajude o mundo a melhorar. Esse mundo que nós estamos cansados é um mundo que nós alimentamos todos os dias com o nosso equívoco interior. Eu escolhi esse texto para falar com vocês por amar este mundo, por amar este planeta, por amar o que eu desejo para o meu futuro, o da minha família e para o futuro de vocês. Eu juro, eu estou muito emocionada agora, porque eu queria tanto ser capaz de que 1% do que eu estou sentindo e pensando pudesse transferir para vocês e dissesse, olha, eu sei que as pessoas que assistiram esse evangelho vão somar comigo, não porque eu esteja certa, mas porque eu tenho amor suficiente para acordar amanhã e dizer assim, hoje eu estou mais perto de um mundo de regeneração e eu ajudei e estou ajudando a construir. E eu quero que vocês me ajudem, nos ajudem, ajudem Deus, ajudem Jesus, ajudem os bons espíritos, porque juntos nós somos bem mais fortes. Eu espero que esse meu, abre aspas, discurso nesse evangelho seja efetivamente útil. E se for útil, também falem. Façam isso também. Não aceitem mais a negatividade. A gente fica repassando, não é? Contra o suicídio, despertando as pessoas para a depressão, para o problema da depressão. Mas será que a gente cura alguém só porque a gente diz não se suicide e vá procurar médico para depressão? Ou será que a gente ajuda a curar alguém quando a gente diz existe motivo para estar aqui, existe motivo para viver o que estamos vivendo, existe motivo para aguentar, para lutar, para mudar e para ser feliz, porque o amanhã, de amanhã mesmo, sábado, está muito mais perto do que estava no amanhã, quando estávamos na segunda-feira. O tempo está chegando e nós somos parte dele. Nós somos parte dessa construção. Acreditem nisso. Eu tenho convicção pura, plena, de que eu não estou tão equivocada assim. E eu peço a Deus que ajude que os seus mentores nessa noite possam conversar com vocês, sabe? Naquele desdobramentozinho noturno. Conversar com vocês e dizer para vocês que está valendo a pena mesmo. Vamos então encerrar. Agradeço muito a presença de vocês. Peço que me perdoem se não fui tão feliz assim quanto eu queria ter sido. Mas vamos agradecer a Deus através das nossas preces, das nossas vibrações, tá bem? A gente se vê, se Deus quiser, daqui a 15 dias. Vamos então encerrar.
Pai de amor e bondade, desperta-nos. Desperta a nossa alma milenar, nós, seres imortais, para o que viemos fazer aqui, para as nossas responsabilidades assumidas, para tudo aquilo que podemos contribuir com o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a levar alegria, felicidade, otimismo, positivismo. E para enfrentar, ajuda-nos a ter coragem para enfrentar as mazelas, as dificuldades, as provas e expiações que passaremos, que estamos passando. Ninguém despreza a dor de um ser humano. Eu sei, todos sabem, que o Senhor não despreza a nossa dor, a nossa preocupação, a nossa angústia, o nosso cansaço, o nosso medo. Mas ajuda-nos a enxergar em nós a luz que o Senhor colocou. Ajuda-nos a achar dentro de nós a força e a coragem que o Senhor nos deu. Ajuda-nos que o conhecimento nos sirva de instrumento de evolução, não só para o nosso ser individual, mas para todos aqueles que estão à nossa parte. Que jamais esqueçamos que somos exemplos e que sejamos exemplos de luz. Pedindo assim, Senhor, nós vamos vibrar. Nós vamos vibrar pela paz e pela responsabilidade, pela consciência de todos os homens, pelos espíritos sofredores, para que eles despertem, para que eles aceitem ajuda, pelos doentes do corpo e da alma, pelos nossos irmãozinhos suicidas, viciados, depressivos, pelos que estão rancorosos, magoados, feridos, vivendo o desalento, o desânimo e o comodismo. Pelos espíritos com missões definidas que encarnaram, que estão trabalhando pelo bem desse planeta, e pelos espíritos que trabalham do lado de lá da vida pelo mesmo fim. Pelos nossos irmãos médiums, não só os médiuns ostensivos, mas os médiuns como eu e como vocês, que recebem intuições, que saibamos selecionar as melhores para escutá-las. Pelos moribundos, pelos seus familiares, para que estes partam em paz e os outros permitam que eles partam em paz. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os seus trabalhadores, por todos os que necessitam desses serviços, para que eles percebam a importância do amor. Por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, Evangelho este que está em todas as religiões e está no mundo em todos os tempos e lugares, porque é a moral e a espiritualização humanas em forma de palavras. Por nossos governantes no mundo inteiro, em todos os países, em especial pelo nosso Brasil, pela natureza, pelos nossos animaizinhos, pelos lares da terra, por nossos parentes, nossos amigos, por nossos desafetos, os desafetos encarnados e desencarnados, para que nos perdoem, para que recebam o nosso perdão. Por aquele caso difícil que conhecemos, por todos os nomes que estão na lista de nomes para as vibrações que nós colocamos nessa noite, por aqueles que nos preocupam e que nós sabemos necessitar das nossas preces. E por fim, Senhor, pedimos por nós mesmos, pela água que colocamos nas vibrações, pelo nosso corpo cansado, muitas vezes adoecido, por nossa alma, nós que somos alma, para que a gente não esmoreça jamais. E permita-nos, Deus, ter uma semana de paz, de amor, de alegria, de responsabilidade e atitude, para que nós sejamos fonte de luz, ainda que pequena, perto do que podemos ser, mas por onde passarmos, as pessoas nos olhem e digam: você é luz, e vocês são luz. Deus abençoe a todos, muito obrigada, Jesus proteja, Deus acompanhe, amém, que assim seja.